Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos que é um resumo do livro Os Axiomas de Zurique, que é um livro sobre investimentos e é um dos livros mais famosos quando se trata de investimentos. Esse é o 12º vídeo que fala do 12º axioma. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que você comece pelo primeiro axioma, tá? Se você já assistiu e está acompanhando a série toda, eu quero te agradecer por estar conosco e espero que você tenha gostado dessa jornada e que esse último vídeo esteja também ao seu contento. Esse 12º axioma fala do planejamento e ele diz o seguinte: planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Bom, se você está acompanhando nossos vídeos, você sabe já que o autor ele fala muito de que as coisas podem mudar no mercado. É importante você estar preparado para mudanças e não ficar apegado a nada, especialmente a planejamentos. Então, nesse axioma aqui, ele conta uma história de um casal chamado George e Martha. E eles eram um casal tradicional na década de 70 que foi consultar um consultor financeiro. Na verdade, quando eles tiveram o primeiro filho, a Martha fez como muitos fazem, né? Ou faziam na época. A mulher deixou de trabalhar, foi cuidar dos filhos, e quem ficou responsável por prover a renda da família foi o George. E lá no começo do casamento deles, seguindo o conselho dos pais da Martha, eles foram buscar um conselho financeiro, com um consultor financeiro. Foram lá, fizeram um plano de longo prazo das finanças dele, um plano que até hoje por muitos é visto como algo admirável, algo prudente de se fazer, algo de pessoas sensíveis, né? que planejam a longo prazo. E ele faz uma comparação interessante como as pessoas veem isso, que é o seguinte: aquela história do gafanhoto e da formiga, ou do grilo e da formiga, do grilo cantante, você deve conhecer, que basicamente a história é enquanto o grilo está lá só cantando e se divertindo, e a formiga está lá trabalhando, as formigas estão lá trabalhando e estocando alimentos para o inverno que está vindo. E quando chega o inverno, o gafanhoto tem que fazer o quê? Tem que bater na porta das formigas que dizem: ah lá, tá vendo? Eu te avisei que você ia precisar de comida e você estava só cantando. Ele fala que muitas vezes quem faz esse plano de longo prazo é visto como a formiga, precavida, enquanto o gafanhoto é aquela pessoa que não faz esse plano de longo prazo. Pois bem, hoje esse casal, que são o George e a Martha, que seriam essas formigas, né, que planejaram, que tinham esse plano de longo prazo, hoje eles têm 60 anos e estão falidos. Inclusive, eles vão ficar cada vez mais falidos quanto mais eles forem vivendo. Por que eles estão falidos? Bem, primeiro que nos planos dele de longo prazo, com $700 por mês, eles teriam uma boa vida. Eles não levaram em conta a inflação nos planos dele. Outra coisa é que eles imaginavam que com $20 mil eles iam ter uma casa. Então eles tentaram juntar dinheiro para poder comprar uma casa à vista. Assim eles não iam ter que ficar pagando aluguel, né? Esse era o plano deles. E não iam ter que ficar pagando prestação da casa. E o que acontece? Imprevistos acontecem, né? O que acontece? Imprevistos acontecem. Não ficou muito bom não, mas enfim, acontecem imprevistos na vida. No caso deles, o que aconteceu? Primeiro foi isso: o mercado imobiliário teve um certo boom, com os $20 mil que eles planejavam comprar uma casa, eles não compram uma casa e não conseguiram comprar.
E a empresa e o emprego do George, que era uma empresa estável, teve problemas financeiros e ele foi mandado embora. Então ele não conseguia nem garantir o pagamento da aposentadoria deles para ter os $700 por mês no futuro. Qual que é a moral dessa história? Qual que é a lição? Que se a gente tem esse planejamento de longo prazo que dá uma certa segurança, um certo conforto, a gente acaba fechando o olho para oportunidades que podem estar na nossa frente. No caso dele, ele teve ao longo da vida várias vezes amigos chamando ele para abrir um novo negócio, ele teve ideia de novos negócios, mas ele falou, eu vou arriscar abrir mão desse meu plano que vai me dar esse conforto para abrir um negócio novo? Não. E a gente sabe que esse negócio novo permitiu que esse amigo dele hoje tivesse uma vida boa e tá bem, porque ele arriscou. Então eles pensavam, esse casal, né? Pensavam, eu vou arriscar um na mão por 2 voando. Mal eles sabiam que esse um pássaro na mão deles ia voar também. E o autor do livro segue falando sobre isso, que ele consegue pensar, quando nas finanças dele, ele consegue pensar até semana que vem, uma semana na frente ele consegue pensar. Mas mesmo assim, ainda mais ou menos, porque em uma semana pode ter um crash na bolsa e ele perder os investimentos dele, ele pode atropelar alguém sem querer e ser processado e perder todo o dinheiro dele. Enfim, ele consegue pensar uma semana na frente, mas mais ou menos. Agora pensar um mês, um ano, 10 anos na frente, é o que ele fala. Economistas, conselheiros financeiros, vendedor de seguro, eles querem que você acredite que daqui a 10 anos as coisas vão continuar caminhando da forma que estão. Eles querem te vender uma ilusão de ordem, seguindo os termos do próprio livro, né? E o que o autor fala para você? Que você deve ficar leve. Justamente como aquele gafanhoto lá da história, que vendo oportunidades, pega essas oportunidades. Ele fala, fique leve, fique nos seus pés, né, na ponta dos pés, sempre pronto para se mover. Igual você já viu, já está sacando isso pelos outros axiomas. Tá vendo um perigo? Pula fora. Se você for ficar como uma formiga lá planejando para um futuro muito longo, a probabilidade é que pode vir lá um tamanduá e comer a sua comida inteira e comer todas as formigas. E você não vai querer sair porque você ficou lá estocando sua comida ali debaixo daquela árvore. Enfim, é isso. E dentro desse axioma nós temos ainda um 16º axioma menor, que é também o último axioma menor do livro, que diz: fuja de investimentos de longo prazo. Para esse axioma menor, ele conta outra história, que é a história da Paula. Uma história um pouco triste, convenhamos. É o seguinte, a Paula, ela começou como uma funcionária da Ford e trabalhava na Ford. Ela nem tinha muito dinheiro, mas ela conseguiu, graças aos incentivos da própria empresa, estudar e crescer, e se tornou uma gerente da Ford e estava bem de vida. O que aconteceu? Ela, aos 50 e poucos anos, o marido dela faleceu. E quando ele faleceu, ela tinha uma grande casa em Detroit e tinha também uma beleza de uma casa de campo na Flórida. Então ela tinha um bom patrimônio. Só que ela chegou esse momento, ela não queria mais. Ela pensou, eu tenho um bom patrimônio, eu posso investir, viver dessa renda, eu não preciso mais trabalhar, vou me aposentar com meus 50 e poucos anos. E o que ela pensou? Bom, se eu pegar esse dinheiro, vender essas casas e investir em ações desculpa, Petrobras, não é Petrobras aqui no Brasil, no caso dela era da Ford, que era a empresa que ela trabalhou e conhecia, se ela investisse, ela comprasse, no caso dela, 20 mil ações da Ford, ela ia receber em dividendos $52 mil por ano. Para quem não sabe, dividendos é como se fosse uma distribuição de lucros que a empresa dá para os acionistas. Tá? A cada trimestre a empresa paga esses dividendos para quem é dono de ação da empresa.
Então ela pensou, eu vou pegar essas ações, comprar, não preciso nem de comprar mais ação da Ford, nem fazer nada, e vou viver desses dividendos. Apesar de que os dividendos são taxados de impostos, mas ela tinha uma aposentadoria ali pequena que ela conseguiria viver. E ao longo do tempo, depois de um tempo, a corretora dela, que era uma mulher, né, que fazia corretagem de ação para ela, que trabalhava na corretora dela, ligou para ela mais de uma vez, falou: olha, o mercado de automobilístico pode estar vindo com um problema aí, você tem que tomar cuidado. Por que você não investe, você não vende Ford e compra ação de uma empresa de telefonia ou de energia, né, que eles chamam de utility lá nos Estados Unidos? Por que você não faz isso? Que eles costumam pagar bons dividendos e estão mais sólidas. Ela falou, e a nossa amiga Paula falou, não, eu vou continuar com a Ford, é uma empresa que eu conheço, é sólida, né? Ou seja, ela se apegou a esse planejamento dela, mesmo as coisas, o cenário mudando, ela se apegou. E o que aconteceu? Nos anos 80 veio a crise forte no setor automobilístico. No final dos anos 80, os 52 mil por ano de dividendos estavam valendo 34 mil por ano. No ano de 81, eram 16 mil por ano. Então tinha ido lá de 52 para 16 mil. Se você coloca isso por ano, dá daí bem menos de 2 mil dólares por mês. Então a aposentadoria dela, que achou que ia ser ótima, já não estava tão boa assim. No final de 80, no ano de 82, aliás, nem dividendos não pagou, então foi zero a receita dela com dividendos da Ford. Então nesse momento aí ela começou a entrar em desespero, teve que vender de 20 mil, passou para 14 mil as ações. E o pior, ela vendeu as ações, ela não estava preocupada em vender a ação, não queria fazer dinheiro vendendo a ação lá no começo, né? Que ela falou, não, só os dividendos, nem... Ela achava que ela estava por cima disso, ela nem olhava o preço das ações, uma vez por ano ela olhava, falava, não precisa te preocupar com o preço da ação, eu não quero comprar e vender ação, eu estou por cima disso. Mas aí acabou que ela teve que vender as ações dela para poder ganhar algum dinheiro, para pagar suas contas, e foi dilapidando esse patrimônio dela de ação. Então essa é a história, né? Mais uma vez a gente vê que o investimento de longo prazo, apesar de dar um conforto, né, ter um certo charme, ele pode não ser tão bom assim. E nessa parte o autor fala de uma frase interessante que é o seguinte, que os verdadeiros jogadores, ou gamblers, né, que eles falam lá nos Estados Unidos, que são apostadores, são os investidores de longo prazo. Não é quem está fazendo trading, operando aqui no médio e curto prazo. Só que esse cara, ele acha que ele é um investidor, mas no final das contas ele fez uma aposta hoje para daqui a 10 anos. Isso aqui é um gambler, ou um apostador mais jogador do que isso, alguém que está jogando mais com sua sorte do que alguém que faz uma aposta para daqui a 10 anos e não abre mão dessa sua decisão. Então, por mais charmoso que seja você falar que você está investindo a longo prazo, ou mais confortável, isso no fundo é um pouco uma covardia. Porque você não está tendo a coragem de reavaliar aquela sua decisão e tomar uma nova decisão que pode ser dolorosa daqui a um ano, daqui a 6 meses. Tá? Então, qual que é a sugestão aqui? Reavalie seus investimentos a cada 3 meses. Você pode pensar o seguinte, se eu fosse fazer esse investimento de novo hoje, eu faria esse mesmo investimento? Vale a pena eu continuar nele? Enfim, como conclusão desse 12º axioma, a gente pode dizer, não planeje investimentos a longo prazo. O mundo dos negócios, o mundo como um todo, se modifica a cada dia. A gente nem sabe se daqui a 5 anos a gente vai continuar tendo, sei lá, o real ou o dólar, ou o que você vai poder comprar, se você não vai poder comprar. O único plano a longo prazo que o especulador precisa ter, de acordo com o autor, é o de ficar rico.
Eu até tenho assim, meus questionamentos aqui enquanto você só pensar em ficar rico, né? Não pensar em um mundo melhor, em distribuição da riqueza. Mas assim, essa é a visão do autor, né? Não vamos nos iludir. O objetivo do livro é ajudar você a ficar rico. E esse é o plano que você deve ter. E, assim, no máximo eu pretendo ficar rico investindo em ações, e mesmo assim você tem que estar aberto para mudar se a ação não for dar dinheiro. Então, foi isso para esse axioma. Espero que você tenha gostado desse resumo do livro. Se tiver algum outro livro que você quiser que a gente faça um resumo em vídeo, manda para nós aqui nos comentários. Eu peço encarecidamente que você comente esse último vídeo, se você assistiu todos, falando se você assistiu a série inteira, não assistiu, o que você achou. Os comentários são muito importantes para a gente fica muito feliz recebendo comentários. Tá? É isso aí. Muito obrigado, bons trades para você, bons investimentos. Lembre-se de controlar seus riscos. E, importantíssimo, não esqueça de acessar o nosso site, que lá nesse nosso site aqui você tem várias ferramentas para traders. A gente desenvolveu também um jogo para você poder aprender a investir jogando, se divertindo. Vai lá no nosso site. Obrigado, até a próxima.